Prosseguindo com a maratona Heróis da Ação desse sábado, que tá até um tempo bom para fazer. Por isso que eu não fiz no sábado passado, porque o tempo tá meio ruim. Mas hoje acho que dá para fazer a parte final da maratona relacionada ao Bruce Lee, mestre das artes marciais. E hoje eu vou comentar aqui, na verdade eu vou deixar alguns comentários, não analisando detalhadamente, mas alguns comentários da minha parte, de um documentário de 1984 chamado Bruce Lee, a Lenda, produzido pela Golden Harvest, que é a distribuidora asiática que distribuiu os filmes do Bruce Lee lá na Ásia e tudo mais, enfim. E antes de eu comentar aqui, eu vou ler algumas curiosidades, umas pequenas curiosidades que eu extraí do site Wikipedia, da fonte original do Wikipedia, e também do IMDb, tá? Então vamos lá. Bruce Lee, a Lenda, é um documentário de Hong Kong de 1984, produzido pela Golden Harvest. É a continuação de Bruce Lee, o Homem e a Lenda, com cenas deste documentário, imagens de arquivo de Bruce Lee, filmes póstumos, filmes póstumos e entrevistas. Bruce Lee disse, aqui eu já tirei do IMDb, uma vez Bruce Lee disse: fui escolhido para o papel de Kato em O Besouro Verde, 1966, porque fui o único chinês a pronunciar corretamente. Acho que pronunciar o nome, enfim, o único chinês a pronunciar a língua corretamente. Enfim, acho que alguma coisa assim. No momento do documentário em que os estúdios Golden Harvest são apresentados, são mostradas imagens de Raymond Man Yan Chong caminhando por um set de filmagens. Este é, na verdade, o set de O Filho Pródigo, 1981, título original Bai Gai Jai, com Frank Chan, Dick Wei e Fat Chang, sentados em trajes completos. E Sammy Kang Bu Young é visto no final se preparando para dirigir. Bom, aqui é uma curiosidade, vamos continuar aqui. O documentário observa que antes de Bruce Lee se tornar um astro do cinema famoso, ele cobrava $275 por hora por treinamento em artes marciais. Em 2023, devido à inflação, isso equivale a aproximadamente a $2.500 mil por hora, Acho que $275 mil, $2.500 por hora, alguma coisa assim, tá? Enfim. Aí, temos uma citação que eu vou deixar para citar no final desse vídeo aqui. Bom, é o seguinte: esse documentário do Bruce Lee, na minha opinião, ele é o melhor que teve, tá? Porque ele é muito completo. Ele mostra cenas do Bruce Lee sendo enterrado, do funeral do Bruce Lee. Ele começa a adentrar a fundo no que provocou a morte do Bruce Lee, que morreu de edema cerebral. E parece que o Bruce Lee estava na casa de uma mulher chamada Tin Fen Ten, alguma coisa assim, uma mulher ali, E ele estava sentindo muitas dores de cabeça. Ele tomou alguns comprimidos e acabou falecendo. Não sei, aí ocorreu de fato o edema cerebral. E aqui a gente chega num ponto da morte do Michael Jackson. Não que a morte do Michael seja igual a do Bruce Lee, mas parece que na morte do Michael Jackson, alguns médicos ali deram alguns comprimidos para ele tomar, ele tomou e o corpo dele não aguentou ali, ele teve uma parada cardíaca. Aqui com o Bruce Lee, eu acho que não deve ter sido tão diferente assim, não. Eu acho que ocorreu alguma coisa ali, medicamento que solicitaram às pressas, e ocorreu desse edema cerebral, porque ele estava com muita dor de cabeça. E o que eu vi na época lá, quando eu era pequeno, é que o Bruce Lee, de tanto ele se dedicar, estourou uma veia no cérebro dele. Pelo menos é o que eu via desde que eu era pequeno. De adultos até mesmo, Adultos próximos a mim falavam toda hora assim. Enfim. E esse documentário, ele tem uma coisa de bom. Ele mostra cenas do Bruce Lee quando ele era pequenininho, que já estava atuando, com o pai dele, como já disse nos vídeos anteriores. O pai dele era um ator renomado, de cinema ali na China e tudo mais, e o Bruce Lee falava que em Hong Kong ali o trabalho é bastante árduo,
Lá logo de manhã ele já começa a trabalhar, filmar e tudo mais. É muito barulho ali em Hong Kong, porque é muito tumultuado, né? Enfim. E o Bruce Lee veio de tudo isso. Chinês ali, que depois ele se estabeleceu nos Estados Unidos e conquistou o respeito por si só, né? Enfim. E o documentário tem, acho que até depoimentos do Chuck Norris. Inclusive tem momentos nesse documentário que praticamente é uma novidade, que aparece, né? Aparece o Jack Chan, tá? Que depois eu ia descobrir que o Jack Chan ele faria uma outra participação em O Jogo da Morte, né, Game of Death, mas que ele não estava acreditado ali. E as cenas com o Jack Chan parece que nem chegou a ser filmadas, tá? Enfim. E outra coisa também interessante, porque tem um momento lá na parte final do documentário que eles começam a dissecar o Jogo da Morte do Bruce Lee, porque aquelas imagens na época, quando mostrou o verdadeiro Bruce Lee no Jogo da Morte, são imagens que na época a gente não tinha visto. Hoje com o YouTube a gente viu as cenas, as tomadas oficiais do Jogo da Morte. E parece que também estava acreditado ali, embora que as cenas não foram filmadas, uma aparição do ator, né, que depois se tornaria diretor, que iria dirigir um filme chamado Retroceder Nunca, Render-se Jamais. E esse ator, esse diretor que dirigiu, né, o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, depois eu vou comentar mais pra frente, ele também apareceu no filme do Bruce Lee intitulado A Fúria do Dragão. Então aqui é uma curiosidade relacionada com o Jogo da Morte, tá? Que também está muito dentro do contexto desse documentário Bruce Lee, A Lenda, da Golden Harvest. Bom, e temos aqui, né, cara, enfim, momentos emocionantes, o Bruce Lee pequenininho, a forma quando o Bruce Lee se mudou ali para os Estados Unidos, né, montou uma academia, começou a ensinar várias pessoas ali, né, a arte do Kung Fu, tá? Ele também diz, né, naquela audiência, que hoje a gente pode ver a audiência, assistir a audiência na íntegra no YouTube, né, mas na época lá eles mostraram apenas trechos desse documentário. O Bruce Lee explica que a arte do Kung Fu é muito diferente do Karatê, né, enfim, do Jiu-Jitsu e tudo mais. O Kung Fu ele é mais traiçoeiro, ele é mais, vamos dizer assim, sneaky, né, traiçoeiro, uma arte traiçoeira que só os malandros mesmo, como o Bruce Lee, eles conseguiram domar de uma forma totalmente perfeita, né, com a eficácia, na verdade. Aí o Bruce Lee criou a arte que é o Jeet Kune Do, que segundo o que ele acabou estabelecendo nessa arte, é uma mistura de tudo do que ele já aprendeu. Porque o Bruce Lee não acreditava em apenas um estilo, ele queria inovar, né? Ele achava que o estilo de artes marciais não era precisamente um estilo só, era inovação, né? Era a evolução do estilo. E eu acho que o Jeet Kune Do, ele representou muito disso. Enfim. É um documentário muito bom. O começo do documentário, o narrador, né, ele começa a explicar que os filmes de Kung Fu não era algo exclusivo do Bruce Lee, que eles já existiam há muito, muito tempo. Aqueles filmes lá de, vamos dizer, né, Kung Fu chinês, né, inclusive o Tigre e o Dragão do Ang Lee, ele mostra muito disso. Mas o Tigre e o Dragão do Ang Lee é aquele feito de CGI, não, na época não. Na época não, tinha aqueles chineses que voavam mesmo, e eles faziam o possível para que os filmes se tornassem, né, os efeitos, na verdade, se tornassem reais, né, enfim, mas eram filmes inexpressivos, como eu já ressaltei nos vídeos anteriores. Aí quando chegou o Bruce Lee, ele começou a inovar o gênero das artes marciais e mostrou ser um artista marcial impecável, que o Bruce Lee era dedicado no que ele fazia, até como diretor, né. Tanto que no final do documentário a gente vê o Bruce Lee ali, várias tomadas do Jogo da Morte, as cenas davam errado, ele ia refilmar a cena, faria uma outra cena. Hoje não, né? Hoje o pessoal quando vai filmar uma cena deixa aquela merda ali, né? Enfim, não tem edição, não tem porra nenhuma. Nem eu tô falando de edição, o cuidado por parte da edição. Filmar várias cenas, várias tomadas, até o negócio ficar bom. Hoje o pessoal não aprendeu isso. O que filma já deixa ali e fala, foda-se, colocar ali, dane, tô com o jogo ganho ali. Não, o Bruce Lee não. O Bruce Lee filmava várias e várias vezes, era perfeccionista, chamo de perfeccionista como diretor e como artista marcial, filmava a cena até dar certo, e cuidava das coreografias e tudo mais, tanto que esse foi um legado que ele deixou, que outro cara, né, ele tentou fazer o mesmo, que eu vou comentar mais pra frente aqui, nesse quadro Heróis da Ação. Enfim, um documentário muito bom, ele é muito bem narrado,
mostra vários arquivos do Bruce Lee, muita coisa. Depois escutei, né, com o passar dos anos, porque esse documentário é dos anos 80, de 84. Foi lançado aqui, na verdade ele foi distribuído aqui no Brasil em VHS pela FJ Lucas Video, que estava distribuído outros filmes do Bruce Lee, com exceção de alguns, né? Como Operação Dragão, que foi distribuído pela Warner Home Video, tá? Cara, é um documentário muito bom. Se eu começar aqui, eu vou começar a falar tudo que acontece no documentário, mas tem vários depoimentos interessantes. Tem depoimentos do Dan Innocento, tá? Que ensinou a arte do Chaco para o Bruce Lee. Ele participa de O Jogo da Morte, das tomadas originais, inclusive não só das tomadas originais, como também daquela versão de 3 por R$1 do Paraguai ali, né? Que fizeram ali, deturparam todo o conceito que o Bruce Lee queria. Eu já ressaltei no vídeo anterior. Depoimentos de grandes celebridades, depoimentos do Chuck Norris. Temos também uma comparação, né, do que viria a ser os filmes forçados, na minha opinião, do mala, chamado Jack Chan, se comparado com os filmes do Bruce Lee. E aí na época eles têm, na verdade o documentário ele mostra que o Jack Chan seria um grande sucessor para o Bruce Lee. Na verdade não rolou. Os filmes do Jack Chan os filmes do Jack Chan são fraquíssimos, na minha opinião, e não chegou nem aos pés de competir com os filmes do Bruce Lee, mesmo a filmografia do Bruce Lee sendo muito curta, tá? Enfim, temos aquele momento de emoção do velório, e obviamente o documentário se encerra dizendo que nunca haverá outro como Bruce Lee. Ninguém conseguiu replicar o que o Bruce Lee fez no cinema da ação, no cinema das artes marciais. Nunca haverá outro como o Bruce Lee, e que o espírito do mesmo ele viverá eternamente em nossos corações. E aí que termina, né, a Bruce Lee, a lenda. Bom, pra mim esse documentário, se eu fosse avaliar hoje, continuasse avaliando hoje, eu daria nota 9.9, bem próximo de 10. Eu acho triste que aqueles picaretas, né, que fizeram ali o Jogo da Morte, né, saindo totalmente fora do conceito do que o Bruce Lee queria, eles utilizaram imagens desse documentário, né, do funeral, dos arquivos do Bruce Lee, para acrescentar, né, em colagens de fotos naquela bosta de Jogo da Morte, a versão do Paraguai de 3 por R$1. Puta que pariu, né, cara? Não sei como é que não receberam um processo bem no meio do cu na época lá. Foi sorte disso não ter acontecido, hein? Se fosse hoje mesmo, receberia um processo. Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui com uma citação do próprio Bruce Lee, que está incluído no final do documentário Bruce Lee, a lenda. O vazio é aquilo que está bem no meio de isto e aquilo. O vazio é totalmente inclusivo, não tendo opostos. Não há nada que lhe exclua ou se oponha. É um vazio vivo, porque todas as formas surgem dele, e quem percebe o vazio é preenchido com vida, poder e amor por todas as coisas. Bruce Lee, Tao de Jet Kundo. Eu sou o Taper 60 e você está no canal Taper 60.